o Nordeste e a dívida dos pequenos e médios produtores rurais. Como andam as renegociações aprovadas pelo Congresso Nacional? Essa execução de terras ela se torna ilegal, ela se torna sem efeito. Nós não temos nenhum interesse em deixar de conceder um benefício a um produtor que a lei lhe assegura. Eu não sei que tratamento diferenciado é esse, que deveria dar um tratamento diferenciado para melhor, mas dá um tratamento diferenciado para pior. A dívida que não para de crescer, o que fazer para renegociar com os bancos? Vamos acompanhar, a partir de agora, a audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Por causa do estresse hídrico que foi colocado às culturas, a maior parte dos produtores não teve condições de pagar suas dívidas nem em 2012, nem em 2013, e para que pudéssemos ter um 2014, para que ele possa recompor as suas reservas, foi autorizado então a renegociação das parcelas de 2012, 2013, 2014, e essas parcelas seriam renegociadas em até 10 parcelas anuais, com o primeiro vencimento em 2015 para a agricultura empresarial e 2016 para os PRONAF, para o pessoal da agricultura familiar. Sendo que os produtores têm até 31 de dezembro de 2014 para fazer essa opção. Então, esse é o momento de procurar os bancos para poder fazer a opção da renegociação. Existe esse prazo, foi feita a suspensão também das execuções, mas é importante que os produtores procurem os bancos estão preparados para isso, para poder fazer essa renegociação e esse reperfilamento das suas dívidas, né? E as operações contratadas até 2006 em municípios com decretação de seca foi criada uma linha de crédito para liquidação das operações até R$200 mil. Essas operações também têm 10 anos para pagar, com 3 anos de carência. Então, se tem uma dívida até 2006 que não era enquadrável nessas parcelas 12, 13, 14, o produtor pode optar também por contratar uma nova linha de crédito com recursos do FNE para alongar as suas dívidas. As taxas de juros é de 0,5% a 2% no PRONAF e 3,5% para os demais, com bônus ainda nos encargos de 15% no semiárido. E aquelas operações que estavam inadimplentes no começo da seca, em 2011, foram estabelecidas as seguintes medidas. As operações contratadas a partir de 2007, foi reprogramado o saldo devedor tirando juros, tirando multa, colocando só as operações, atualizando as operações pelos encargos de normalidade, e foi permitido essa renegociação, essa reprogramação em 10 parcelas anuais, com o primeiro vencimento em 2015 para a agricultura empresarial e 2016 para a agricultura familiar. E as operações que foram contratadas até 2006, foi também autorizado uma linha de crédito com recurso do FNE, com volume, ele pode pegar, para as operações de valor original até R$200 mil, que eles podem também alongar e reperfilar essa dívida, pode reprogramar essa dívida em 10 anos, com 3 anos de carência. Também tem bônus nos encargos para a região do semiárido e para os demais também. O banco, no mesmo momento, também procedeu à simplificação do seu processo operacional. Os instrumentos de renegociação foram simplificados, o processo interno. Boa parte das renegociações aqui foram realizadas via carimbo, o que simplifica demais o procedimento, a não realização de um instrumento de aditivo, que geraria mais custos para o produtor, né? Muitas dessas medidas, elas foram, falando de custos, tiveram, quando já em execução, honorários advocatícios dos advogados dispensados, né? O que também gerou uma facilidade um pouco maior para os produtores na adesão. E o que a gente viu é que ainda temos um estoque relevante, né? O banco hoje conta na área de crédito rural com aproximadamente 1 milhão de operações passíveis de enquadramento nas diversas resoluções, leis de renegociação. Desde que as medidas foram implementadas a partir de 2010, mais de 200 mil operações já foram renegociadas, muitas delas no último ano em função, como bem colocado pelo secretário João Rabelo, em função das medidas de combate à estiagem, né?
E temos ainda um prazo relevante até 30 de junho de 2014 e outro até 31 de dezembro de 2014 para cumprir. Na Paraíba, na hora em que a gente pega aqui os instrumentos legais já disponibilizados até agora, a partir do ano 2010, quando começou esse processo de estiagem, apenas no estado da Paraíba já foram renegociadas as dívidas de mais de 50 mil produtores rurais, envolvendo recursos de 286 milhões e 500 mil reais, apenas no estado da Paraíba. Mais de 50 mil produtores rurais já tiveram suas dívidas renegociadas, no total de 130 mil aproximadamente, envolvendo recursos de 286 milhões de reais. E o secretário João Rabelo também se referiu à questão das linhas de crédito para beneficiar os produtores afetados pela estiagem. Porque existem duas necessidades, né? A necessidade de renegociar a sua dívida e a necessidade de obter um novo crédito exatamente para fazer investimentos e também operações de custeio para conviver com esse período de estiagem. Muito bem, senador. No período de 18 de maio de 2012 a 31 de dezembro de 2013, nós já contratamos na Paraíba 51 mil operações, crédito novo para produtores, envolvendo recursos de 284 milhões de reais. Ou seja, renegociamos cerca de 50 mil produtores e concedemos crédito novo a cerca de 51 mil produtores, envolvendo recursos de 284 milhões de reais, apenas nesses créditos novos, de tal forma a auxiliá-los exatamente nessa convivência com esse período de estiagem. Aqueles que tiverem condições de liquidar as operações, aquelas operações antigas, aquelas que vêm desde lá da origem até 2006, foi dada a possibilidade da liquidação com um rebate, com um desconto bem forte, né? Então, para aquelas operações que estão no semiárido e que eram até que hoje estão de valor contratado de 15 mil reais, o produtor tem um desconto de até 85%. De 85% ele vai lá e com 15% do valor da dívida, ele vai lá e liquida. Então, só para dar um exemplo, se ele tem uma dívida de 10 mil, com R$ 1.500 ele liquida a operação. Apenas um exemplo para ficar mais claro do que a gente está falando. É o valor contratado de 15 mil, mas o desconto é sobre o valor atualizado. Então, esse valor vai ser atualizado pelos encargos de normalidade, pelas taxas de juros da data do contrato e aí aplica-se o desconto. Bom, para aquelas dívidas entre 15 e 35 mil, esse desconto é de 75% no semiárido, e as operações de 35 a 100 mil, o desconto é de 50% no semiárido. Para os demais municípios para os demais municípios atingidos pela estiagem, mas que não estão no polígono do semiárido, os descontos são de 65, 45 e 40. As dívidas são importantes, mas a chuva veio para alguns lugares e agora a chuva veio generalizada no Nordeste. Então, foi disponibilizado algumas linhas de crédito emergencial. Foi disponibilizada uma linha no Pronaf, com limite de crédito que variava entre 2,5 mil a 12 mil, com taxa de 1% e bônus de 40% do principal. Né? E tem 10 anos para pagar essa linha, boa parte dos agricultores familiares já tomaram, e vai começar a partir do ano que vem o período de pagamento. Para os produtores rurais não enquadráveis no Pronaf, esse limite era de R$ 100 mil e a taxa é de 3,5%. Além disso, foi também permitido aos empreendedores uma linha de capital de giro de 100 mil. Essas, senador, de uma maneira geral, são as medidas que foram tomadas, além da Bolsa Estiagem, do Seguro Garantia Safra e da distribuição, da venda de milho da Conab na região. No próximo bloco, atenção, a dívida cresceu. Fui no Banco Nordeste, o homem nem anotou, pediu para eu anotar. R$ 235 mil eu estou devendo.